Estamos iniciando mais um Bom Dia Fibra e hoje o tema abordado será a responsabilidade penal acerca do erro médico. E puxa a vinheta. Para iniciar esse debate, é preciso diferenciar os dois conceitos mais abrangentes desse assunto: o conceito de erro médico e de erro do médico. O conceito de erro médico, ele fala acerca do erro, o erro causado por qualquer profissional da área da saúde, incluindo enfermeiros, médicos ou nutricionistas, entre outros profissionais. Já o erro do médico, ele é causado pelo profissional formado em medicina, o propriamente dito médico. O erro médico, ele pode ser responsabilizado em três esferas: a esfera civil, a esfera penal e a ética profissional. A esfera civil, ela tem um cunho indenizatório de reparar danos através de indenização propriamente dita. A responsabilidade penal, ela está de acordo com a prisão do profissional da saúde, a sua detenção. A grande diferença da responsabilidade civil para penal é que a civil ela tem esse cunho indenizatório de reparar danos através da indenização em valores, da vítima ou da família receber um certo valor do hospital ou do próprio profissional, ou dos dois. E o penal, ele é mais relacionado à prisão, à detenção desse profissional. Bom, agora com essa diferenciação do direito civil, da responsabilidade civil para a responsabilidade penal, a gente pode falar sobre um aumento dos números de processos, né, processos civis que vêm ocorrendo em busca de ganhar indenização, de pessoas que sofrem, às vezes, mínimas falhas médicas que às vezes acontecem, mas que estão usando desse direito, dessa responsabilidade civil para arrecadar dinheiro com essas ocasiões que vêm acontecendo. Complementando o que o meu amigo Pedro falou, o erro do profissional médico pode ser arguido sob duas formas de responsabilidade: a responsabilidade legal e a responsabilidade moral. Responsabilidade legal é essa que vai ser solucionada pelos tribunais de justiça e as varas cabíveis. Responsabilidade moral é aquela que vai ser solucionada pelos conselhos regionais de medicina, que vão solucionar o caso segundo a ética do profissional. Na atualidade, existem alguns crimes de responsabilidade médica criminal. Um desses é a omissão de notificação. Acontece quando o médico, sabendo de alguma doença, que inclui nas doenças de notificação compulsória, não comunica às autoridades. Um exemplo disso é a Covid-19. O médico, sabendo que o paciente tem Covid-19, não comunica às autoridades. Outro crime que podemos citar é o de dever de comunicação. O médico, uma vez sabendo de suas obrigações e sabendo de crimes cometidos pelos seus pacientes, tem a obrigação de informar as autoridades. Este cometerá contravenção se não informar. Também cometerá crime o médico que se omitir o socorro. Um exemplo disso: o médico estando em um restaurante, almoçando com sua família e se depara com alguém ali no restaurante, tendo um engasgo, é dever dele, é dever da sua obrigação prestar o devido socorro. Ainda mais, podemos citar o exercício ilegal da profissão. O médico, mesmo que a título gratuito, ofereça serviços de odontologia, medicina, psicologia, não pode exercer tais serviços sem uma devida autorização legal. Nessa linha, podemos citar um crime que decorre do erro médico, que é o homicídio culposo. Aquele homicídio onde um médico, por imprudência, acaba matando a vítima, o seu paciente. Mesmo sem intenção, ele vai responder criminalmente ou civilmente. Entrevistando hoje, temos o Sidney. Sidney, de forma clara, como vocês, estudantes da área de medicina, profissionais da área, podem evitar os erros relacionados à sua área? Bom, primeiramente que a nossa preparação desde a faculdade, né, tanto as faculdades federais quanto as particulares, né, de qualidade, ela oferece uma boa preparação técnica, teórica e também na nossa prática de residência ali, para que a gente possa ter uma formação que a gente entenda como funciona todos os processos, além da própria, do entendimento do corpo humano, da medicina, mas também para a gente entender esses processos, e esses processos são aplicados, né, nos procedimentos que a gente vai fazer, tanto de uma consulta quanto até de uma cirurgia que a gente vai fazer para evitar esse erro médico. Que processos são esses? Processos são desde o dia anterior a um procedimento que a gente vai fazer, ou seja, na semana, né, no hospital a gente tem uma agenda do que das cirurgias,
dos procedimentos, das consultas que vai fazer, a gente já se prepara, a gente já estuda também o perfil daquele paciente para que a gente saiba, né, o que vai ter que ser feito, o que pode acontecer de errado, que já aconteceu, a gente usa a nossa experiência anterior para que aquilo que a gente vai fazer naquele dia, a gente tenha também todo um processo mapeado, um checklist ali do que precisa ser feito, do que a gente pode esperar que dê errado, minimizar esse erro para que nada de ruim aconteça com aquele paciente, né? E a gente possa fazer um trabalho de excelência. Mesmo assim, ainda acaba ocorrendo, né? Mas a gente tem a certeza de que cada vez que a gente faz, a gente segue, né, o nosso planejamento, a gente está minimizando, né, o risco. Com certeza, como profissional da área, você consegue dizer onde acontecem mais esses erros, se é no setor público ou privado? Bom, a gente pode dizer que, com certeza, né, no setor público, esses erros vão acontecer mais, até por causa da precariedade do investimento que tem, né, em material, equipamento e até nas pessoas que estão com a gente ali, além dos médicos, né? Ou seja, falta de pagamento de funcionários gera aquela tensão lá dentro geralmente do setor que a gente está. Então, acaba também que essa falta de investimento, essa precariedade e com certeza também, né, as longas filas que se formam acaba sendo mais proveitoso para acontecer esses erros, acaba sendo mais constante de acontecer, infelizmente, né? No setor privado acontece, mas é com uma frequência menor. Como você falou, a precarização dessa saúde pública acaba desfavorecendo os pacientes, né? Mas como você, profissional da área, essa precarização desfavorece vocês também como profissionais, a sua saúde particular? Com certeza, porque quando a gente está falando de um plantão numa unidade básica ali de saúde, chama de UBS, né? A gente está falando de um investimento que é pouco ali, né? A gente vê que no início é entregue uma obra boa, um material que é entregue para a gente no início, geralmente quando estão novas são muito boas, mas com o decorrer do tempo, né, vai sendo esquecido, né, pelo poder público e acaba que todo mundo acaba sendo prejudicado. Desde da enfermeira, que é técnica de enfermagem, que vai ali, mora na periferia, até o médico que mora no bairro mais centrais da cidade, tem uma condição boa. Todo mundo é afetado por esse estresse que tem lá dentro do nosso setor que a gente está lá. Então, afeta também diretamente a nossa atuação. Não é só para o lado dos pacientes, é também para o nosso lado. A gente acaba colocando um serviço menor, um serviço de menor qualidade, sendo mais recorrente esses erros, né? Quando a gente tem essa precarização. Sim, com certeza. Então podemos dizer que no setor público a precarização prejudica muito o médico e favorece muito os erros, né, médicos. E no setor privado podemos dizer que esses erros são diminuídos por investimento maior e acabam acontecendo mais por uma falta moral e ética do médico? Bom, no setor privado, a gente pode dizer que em casos particulares, né, pode ter sim até no setor público mesmo, uma falta Sim, de, sim. de caráter ali, da moral daquele médico, né? Que ele está tendo toda a estrutura incrível para se trabalhar, mas ele, por vezes, ele não era aquilo que ele queria de profissão, às vezes ele foi forçado e ele acaba fazendo um serviço que não ajuda ninguém. Ele acaba trabalhando de mau gosto e, com certeza, ajudando a que esses erros aconteçam, esses erros que podem tirar uma vida ali. Então, acaba que também a gente tem que olhar por esse lado, claro, de menor ocorrência, né? O que é de maior intensidade nesse problema aí é realmente o investimento, mas existe também essa parte. Sim, sim, muito obrigado. Eu queria te agradecer hoje como ajudante aí do nosso trabalho. Eu queria te desejar um ótimo futuro no teu trabalho, na tua residência médica, que dê tudo certo na tua vida. Você também, obrigado. Bom, continuando aqui as nossas entrevistas, nós vamos entrevistar um estudante de Direito que está prestes a se formar. E a pergunta que eu quero fazer para ele é se durante essa formação, durante os seus estudos, se ele já se deparou com algum caso de erro médico na esfera penal, né? Porque como a gente viu, o que é mais comum hoje em dia é a responsabilidade civil, onde há só a reparação de danos por meio da indenização em valores. E eu queria perguntar para ele se ele já sabe, se ele já viu durante essa sua carreira algum exemplo penal onde o médico ou enfermeiro, como já dito também no começo,
onde esse profissional da área da saúde teve alguma punição mais severa, né, como uma prisão. Opa, Pedro, primeiramente, bom dia. Bom dia. Bom dia aos telespectadores. Respondendo a tua pergunta, sim. Inclusive, teve um caso muito conhecido que eu fiquei a par nos meus anos de estudo, que foi o caso do Marcelo Caron, que foi um médico que estava realizando processos estéticos sem ter a especialidade na área. Logo, ele estava agindo de maneira ilegal, estava atuando de maneira ilegal no mercado de trabalho. E logo no momento em que o Conselho de Medicina ficou a par disso, o Conselho de Medicina deu uma punição, né, atribuiu uma punição ao Caron, e pela punição não ser tão severa, ele continuou com os processos estéticos de forma ilegal, sem a especialização, o que decorreu, né, o que favoreceu a 6 óbitos em sua atuação ilegal. Bom, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, meu querido. Obrigado. Obrigado também, eu quero agradecer ao Sidney, que está aqui no nosso estúdio, e a você que assistiu até aqui, né, nossas entrevistas e a nossa matéria. Muito obrigado.